bom, moçada? Cá estamos nós de volta para mais um vídeo, ainda conversando sobre material genético, DNA, e particularmente a conversa de hoje sobre código genético e síntese proteica. Gente, o termo código descreve uma relação, sendo que o código genético descreve a relação entre as bases nitrogenadas no material genético e os aminoácidos nas proteínas. Ou seja, é como se a célula falasse duas línguas. A língua do DNA, a língua do RNA, ela é falada, ela é escrita em bases nitrogenadas. E a língua das proteínas, ela é falada, ela é escrita como aminoácidos. E o código genético é a relação entre as bases nitrogenadas no material genético e os aminoácidos na proteína. Sendo que cada 3 bases nitrogenadas no RNA mensageiro equivalem a uma unidade chamada de códon, e cada códon define um aminoácido na proteína que você vai fabricar. Quando a gente fala lá do código genético, cada códon, cada trinca, determina um certo aminoácido. Então, por exemplo, GGG determina um aminoácido chamado glicina, AA determina um aminoácido chamado lisina, UU determina um aminoácido chamado fenilalanina e daí por diante. É óbvio que ninguém tem que saber nada disso decorado. Se alguém quiser falar sobre isso numa questão, o cara vai lá e coloca a tabelinha do código genético só para você analisar cada trinca, cada códon, qual é o aminoácido que determina. Quando é que o código genético ele entra em ação? Exatamente quando você vai produzir uma proteína. Está aí, moçada, o DNA representado na forma de dupla hélice e está aí o DNA representado dentro do modelo de escada, né? Lembrando que o DNA apresenta 2 fitas, mas apesar de o DNA ter 2 fitas, o gene ele é apenas uma fita. Então, no meu esquema, o gene é essa fita de baixo que está lá delimitada por um quadrado. No primeiro momento, o gene ele é transcrito para formar um determinado RNA mensageiro. Em relação ao RNA mensageiro, eu pego o gene, por exemplo, citosina, pareia com guanina, citosina com guanina, citosina com guanina. Adenina, bom, é para parear com timina, né? Mas não tem timina no RNA. No RNA é uracila. Então você vai ter uracila, uracila e daí por diante, né? Timina pareando com adenina e o RNA mensageiro acaba se formando. Uma vez que o RNA mensageiro é formado, a gente agora vai fazer a tradução para poder produzir a proteína. É nessa hora que o código genético ele entra em ação. Então, cada trinca de bases nitrogenadas ela é um códon. Por exemplo, GGG determina um aminoácido chamado glicina. Outro códon, UU, determina um aminoácido chamado fenilalanina. Outro códon, AAA, determina um aminoácido chamado lisina. E com isso, moçada, a gente vai lá e monta a proteína que a gente quer produzir. Então, o código genético, ele vai lá. Códons aminoácidos. Cada trinca de bases no RNA mensageiro é um códon e determina um certo aminoácido na proteína que você vai produzir. Inclusive, gostaria de lembrar para vocês que jornais, revistas, nenhum deles nunca conseguem acertar o conceito de código genético. Então, é extremamente comum você estar lendo jornais, revistas, e o cara coloca, por exemplo, uma reportagem onde o conceito de código genético não foi usado adequadamente. O cara coloca aí pra gente, pesquisadores chineses afirmam ter realizado pela primeira vez no mundo uma cirurgia química em embriões humanos para extrair uma doença. A equipe da universidade lá, não sei das quantas, usou uma técnica chamada de edição de bases para corrigir um único erro entre as 3 bilhões de bases de letras no nosso código genético. Ô, gente, ele usou de maneira inadequada. Não era para você falar em código genético nesse caso. Era para ele falar em material genético. Por exemplo, o cara vai lá e coloca: cientistas chineses dizem ter criado os primeiros bebês geneticamente modificados, e o cara coloca um texto enorme, onde lá na frente ele diz: sequenciando o código genético dos fetos. E, gente, tá errado. Onde era código genético aí, o cara devia ter escrito material genético. Qual a diferença entre código genético e material genético? Moçada, código genético é a relação entre códons e aminoácidos. Que códon define que aminoácido? A UG é o aminoácido metionina, CCC é o aminoácido prolina, ou seja, cada códon um aminoácido determinado. Enquanto que o material genético é a sequência de bases nitrogenadas nos genes, no DNA, nos cromossomos nesse caso. Então olha, que não é a mesma coisa. Código genético é a relação entre as bases nitrogenadas e os aminoácidos. E o material genético são as bases nitrogenadas em si. É a sequência de bases nitrogenadas
no gene, no DNA, nos cromossomos. Comparando código genético com material genético. Gente, para começar, o código genético é universal. Quando eu falo que ele é universal, ele é o mesmo para todos os seres vivos. Do animal mais complexo até a bactéria mais idiota, CCC determina prolina. Em todas as plantas, animais, fungos, protozoários, bactérias, você pega aqui o U, determina lá a fenilalanina. Gente, esse código genético universal é como se todos os seres vivos falassem a mesma língua, entre aspas. Em todos os seres vivos, o mesmo códon determina o mesmo aminoácido. Tudo bem, eu tenho algumas poucas exceções. Alguém briga comigo. Ô Landim, se tem exceções, não é universal. Eu vou dizer que é universal com exceções, porque afinal de contas, moçada, eu tenho milhões e milhões de espécies de seres vivos e pouquíssimas exceções à universalidade do código genético. Com um detalhe extra, eu tenho 64 códons. Aquela moçada onde o código genético é diferente, não são 64 códons que são diferentes. Gente, é ligeiramente diferente o código genético. É um outro códon que significa um aminoácido diferente. Dos 64 códons, um códon talvez designe um aminoácido diferente. Então eu não vou nem dizer que essa moçada que representa exceções à universalidade do código genético, não vou nem dizer que fala uma língua diferente, tem um sotaque diferente, né? Então aqui lá na região Nordeste, né, tem algumas regiões onde ao invés da moçada falar landim, o pessoal fala landim. Oh, dá para entender de boa, né? Não é uma língua diferente. Pô, é um sotaque diferente. Dá para entender de maneira legal como é que funciona. Inclusive, uma exceção a essa universalidade do código genético é o próprio DNA mitocondrial. Eu lembro que as mitocôndrias têm DNA próprio e no DNA das mitocôndrias o código genético é ligeiramente diferente. Um ou outro códon significando aminoácidos diferentes. Agora, material genético não. Material genético varia pra caramba entre indivíduos, ao ponto que duas pessoas no mundo não têm um material genético igual. A exceção, claro, clones, né? Se você tem um irmão gêmeo univitelino, isso quer dizer, nesse caso, que ele vai ter um material genético exatamente igual ao seu. Tirando isso, o material genético é diferente em todo mundo. Quer dizer, então, que o código genético é universal, ele é o mesmo para todos os seres vivos, com pouquíssimas exceções. E o que isso quer dizer? Por exemplo, né? Você pega um determinado RNA mensageiro, onde você vai lá e pega o códon GGG, determina glicina, o U determina fenilalanina, a AA determina lisina. Gente, isso aí é igual em todos os seres vivos. Do animal mais complexo à bactéria mais ridícula, GGG é glicina, o U é fenilalanina, a AA é lisina. É isso que a gente quer dizer com a universalidade do código genético. Em mim, em você, no seu tio, no seu vizinho, no cão, o código genético é o mesmo. GGG é glicina, o U é fenilalanina, a AA é lisina. Né? Ou seja, isso acontece em todos os seres vivos, de todas as espécies, incluindo todos os reinos, bactérias, protozoários. Gente, o código genético é universal, com raríssimas exceções. Estava comentando que código genético é a relação entre códons e aminoácidos. E, gente, o código genético ele não pode ser alterado. Eu não tenho como alterar a relação entre códons e aminoácidos, enquanto que o material genético, a sequência de bases nitrogenadas nos genes, no DNA, nos cromossomos, aí, gente, isso aí pode ser alterado. Eu lembro, por exemplo, de alguns fenômenos que podem mudar o material genético. Mutações, crossing over, engenharia genética. Ou seja, quando eu falo que o material genético, que a sequência de bases pode ser alterada, é que eu posso mexer nas letras. Adenina, adenina, adenina. Eu posso trocar adenina por timina. Eu posso trocar timina por guanina. Eu posso trocar guanina por citosina. Então, o material genético, a sequência de bases nitrogenadas, isso eu posso alterar. Entretanto, o código genético, a relação entre códons e aminoácidos, eu não tenho como mudar isso. Um exemplo, eu coloco alguns códons para vocês. Sei lá, GGG determina glicina, o U fenilalanina e daí por diante. E dou um RNA mensageiro para você. Vamos dar uma lida nesse RNA mensageiro. GGG é glicina, o U é fenilalanina, a AA é lisina. Eu vou pegar, moçada, essa sequência de bases nitrogenadas. Olha que não é um código genético, é um material genético, certo? É um material genético. É uma sequência de bases nitrogenadas, eu vou gerar uma mutação. Vou, por exemplo, trocar adenina por um uracila. E, gente, quando eu fiz essa mutação, eu acabei trocando um determinado códon.
Originalmente o códon era AAA e definia lisina. Agora o códon é AAU e define outro aminoácido chamado de asparaginina. E aí, moçada, lá vou eu trocar o aminoácido na proteína que eu estou produzindo. Percebam, por favor, que eu mudei a sequência de bases, que eu mudei o material genético, que eu troquei de AAA por AAU. Então eu mudei o material genético. Mas, gente, eu não mudei o código genético. Eu não mudei a relação entre os códons e os aminoácidos. GGG continua sendo glicina, UU continua sendo fenilalanina, AAA continua sendo lisina e AU continua sendo asparaginina. Então o código genético não foi alterado, o código genético é o mesmo. A relação entre bases e aminoácidos é a mesma. O que eu mudei foi o material genético. Então genes, cromossomos, o DNA, ele pode ser alterado. Mutações alteram as bases, mas o código genético em si, ele não pode ser alterado. Aliás, quando a gente colocou aquelas duas manchetes lá de reportagens para vocês analisarem, né, sair colocando lá entre as 3 bilhões de letras do nosso código genético, não, peraí, código genético não tem letras, código genético ele tem códons, são 64 códons, cada uma codificando um determinado aminoácido. Quando a gente fala em mudar as letras são as bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina. Então quando eu falo em mudar as letras, não é mudar as letras do código genético, é mudar as letras do material genético. É trocar adenina por timina, guanina por citosina. Eu troco as bases nitrogenadas. Eu troco as letras do material genético, do DNA, dos genes, dos cromossomos. Mas não estou mexendo no código genético, moçada. Por exemplo, o cara falou em sequenciar o código genético dos fetos. Ô, gente, não é sequenciar o código genético dos fetos. É sequenciar o material genético. É determinar qual é a sequência de bases nitrogenadas. Por exemplo, no gene para insulina, sequência é adenina, timina, citosina, citosina, blá, blá, blá. No gene para, sei lá, olho castanho, a sequência é guanina, citosina, timina, guanina, guanina. Ou seja, sequenciar as bases nitrogenadas é determinar a sequência de bases nitrogenadas no DNA, nos genes, nos cromossomos. Então isso é sequenciar o material genético, não é o código genético. O código genético, novamente, não é dizer a base nitrogenada é adenina, citosina ou timina. É dizer que códon define que aminoácido. Um comentário muito bacana para filosofar é: por que os códons eles são de 3 bases? E não uma, e não 2, e não 4, e não 5, e não 6? Por que quando Deus disse, faça-se o código genético, ele disse, cada códon serão 3 bases? Por que 3? E não 1, 2, 4 ou 5? Ora, moçada, eu tenho 20 aminoácidos participando de proteínas. Se eu tenho 20 aminoácidos participando de proteínas, então deve haver pelo menos 20 códons no código genético, que eu tenho que ter pelo menos um códon para cada um dos 20 aminoácidos. Se são 20 aminoácidos e cada códon define aminoácido, eu tenho que ter pelo menos 20 códons. Se o códon tivesse uma base, essa base poderia ser adenina, citosina, uracila ou guanina. Ou seja, eu teria 4 possíveis bases, 4 possíveis códons. O códon A seria o aminoácido fulano, o códon C o aminoácido cicrano, o códon U o aminoácido beltrano e daí por diante. O resultado é que eu teria 4 códons somente. A é um aminoácido, C é outro, U é outro, G é outro. E se eu só tivesse 4 códons, isso é insuficiente para 20 aminoácidos. Se eu tenho 20 aminoácidos, eu preciso de pelo menos 20 códons. 4 códons é insuficiente. Que tal experimentar o códon de 2 bases? Se o códon fosse de 2 bases, a primeira base poderia ser ACUOG, a segunda base poderia ser ACUOG. Eu tenho 4 possibilidades para a primeira base, ACUOG. 4 possibilidades para a segunda, ACUOG. 4 vezes 4, 4 ao quadrado, 16 combinações de códons. Então o códon AA seria o aminoácido fulano, AC o cicrano, AU o beltrano, AG eu não sei das quantas, CA, CC, e eu teria, moçada, 16 códons. 16 códons são insuficientes para 20 aminoácidos. Eu tenho 20 aminoácidos, então eu preciso de pelo menos 20 códons. 16 é insuficiente. Então um códon não poderia ser de 2 bases. E que tal se o códon fosse de 3 bases? Ora, se o códon fosse de 3 bases, primeira base, ACOG, segunda base, ACOG, terceira base, ACOG.
Primeira base, eu tenho 4 possibilidades, A, C, U ou G. Segunda base, 4 possibilidades, A, C, U ou G. Terceira base, 4 possibilidades, A, C, U ou G. 4 para a primeira, 4 para a segunda, 4 para a terceira, 4 ao cubo, 64 códons. Então, códon A seria o aminoácido 1, AAC o aminoácido 2, AAG o aminoácido 3 e daí por diante. Sendo mostrado que eu teria várias possibilidades, no total, 64 códons. Sendo que 64 códons é mais que suficiente para 20 aminoácidos. Alguém, inclusive, briga comigo. Ô Landim, você não disse que queria 20 códons? Não, eu não disse que eu queria 20 códons. Eu disse que eu queria pelo menos 20 códons. 4 não é pelo menos 20. 16 não é pelo menos 20. 64 é o menor número, maior que 20, que eu consigo. E esse é o motivo, então, pelo qual o código genético ele tem códons de 3 bases e não de 1, de 2, de 4 ou de 5. 3 é o número mínimo de bases no códon para que haja pelo menos 20 códons, para que eu possa codificar os 20 aminoácidos. Se eu só tivesse uma base no códon, eu só teria 4 códons. Se eu tivesse 2 bases no códon, 4 vezes 4, eu teria 16 códons. Eu tendo 3 bases no códon, 4 vezes 4 vezes 4, eu tenho 64 códons. E 64 códons são mais do que suficientes para codificar os 20 aminoácidos. Então eu repito, eu não preciso de 20 códons, eu preciso de pelo menos 20 códons. 3 é o número mínimo de códons ou de bases nitrogenadas no códon para que eu tenha pelo menos 20 códons. Então 3 é o número mínimo de bases nitrogenadas no códon para que eu tenha pelo menos 20 códons. Detalhe, né? Se eu tenho 64 códons e 20 aminoácidos, quer dizer que o número de códons é maior do que o número de aminoácidos. E se o número de códons é maior que o número de aminoácidos, eu vou dizer para vocês que o código genético é degenerado ou redundante. O que significa esse termo, código genético degenerado ou redundante? Significa que cada códon obrigatoriamente define um aminoácido. Por exemplo, GGG obrigatoriamente define glicina e eu não tenho por onde correr. Entretanto, como o número de códons é maior que o de aminoácidos, tem 64 códons e 20 aminoácidos. Gente, um mesmo aminoácido pode ser codificado por mais de um códon diferente. Dependendo do aminoácido, pode ser de 1 até 6 códons. Por exemplo, a glicina, ela pode ser codificada pelo GGG, pelo GGA, pelo GGC ou pelo GGU. Ou seja, falar em código genético degenerado, falar em código genético redundante, isso quer dizer que o número de códons é maior que o número de aminoácidos. Então, o mesmo códon só define o aminoácido. GGG sempre é glicina. Mas como tem códons demais, o mesmo aminoácido pode ser definido por mais de um códon. A glicina pode ser por vários. GGG, GGA, GGC, GGU. Eu chamo eles de códons sinônimos. Ora, 2 palavras sinônimas têm o mesmo significado. 2 códons sinônimos codificam o mesmo aminoácido. Uma coisa curiosa é que não vou dizer sempre, mas a maioria dos códons sinônimos que codificam o mesmo aminoácido, só a terceira base varia. Pode notar que os 4 códons sinônimos para a glicina, a única diferença entre eles é a última base, porque as 2 primeiras, elas são iguais. Pode notar que é GGG, GGA, GGC e GGU. GG é igual em todas elas, só muda a terceira base. Vem cá, por que é desse jeito? Por que nos códons sinônimos, normalmente as 2 primeiras bases são as mesmas e somente a terceira base varia? Bom, certeza a gente não tem, mas o nosso palpite preferido é que provavelmente quando a vida surgiu na Terra, só tinha 16 aminoácidos. E como só tinha 16 aminoácidos, os códons eram de 2 bases. Gente, lembra dessa conta? Se o códon tivesse 2 bases, a primeira base pode ser A, C, U ou G, 4 possibilidades. A segunda, A, C, U ou G, 4 possibilidades. 4 para a primeira, 4 para a segunda, 4 vezes 4, eu teria 16 códons. Isso quer dizer que, possivelmente, quando a vida surgiu no planeta, eu tinha 16 códons e 16 aminoácidos. Gente, o número de códons era precisamente igual ao número de aminoácidos e o código genético era fiel. Então é possível que quando a vida surgiu, o código genético fosse fiel,
Número de códons igual de aminoácidos, 16, 16. E os códons eram de 2 bases. Entretanto, um belo dia surgiram 4 aminoácidos novos. De 16 aminoácidos, passaram a ser 20. E quando passou a haver 20 aminoácidos, o códon de 2 bases com 16 códons ficou insuficiente. Porque agora que eu tenho 20 aminoácidos, eu preciso de pelo menos 20 códons. E aí, uma terceira base foi acrescentada, originando o códon de 3 bases com 64 códons. Notem que eu tinha códons de 2 bases e havia 16 códons para 16 aminoácidos. Agora que são 20 aminoácidos, eu tenho códons de 3 bases e eu tenho 64 códons. Para não ter que mudar o código genético inteiro, o código com 2 bases, ele foi aproveitado. Para a maioria dos aminoácidos, continua valendo códons de 2 bases, de maneira que a terceira base, ela é indiferente. Como a gente fala aqui no Ceará, né? Não fede nem cheira, não faz diferença nenhuma nesse caso. No código com 2 bases, por exemplo, GG definia a glicina. No código com 3 bases, GGA, GGC, GGG ou GGU definem a glicina. Notem que a terceira base, ela só serve para constar. A terceira base, não me interessa quem ela é. Na verdade, quem define glicina são as 2 primeiras, GG. Ou seja, eu aproveitei o código com códons de 2 bases, onde GG definia a glicina. Acrescentei uma terceira base. Essa terceira base é só para encher linguiça. Essa terceira base, tanto faz, é GG qualquer coisa. Tanto é que no atual códon de 3 bases, no atual códon com 3 bases nitrogenadas, pode ser GGA, GGG, GGC ou GGU, que dá no mesmo, gente. Todos eles definem glicina do mesmo jeito. E é por isso que, normalmente, não vou dizer sempre, mas na maioria das vezes, na maioria das ocasiões, a terceira base ela é ignorada, a terceira base nem é lida nesse caso. Importantíssimo, o que é mais bacana pra gente? Um código genético degenerado ou um código genético fiel? O que é mais legal, o degenerado ou o fiel? Eu mostro esse esquema de novo para vocês, onde tem o DNA, o gene, o RNA mensageiro, a proteína. Eu vou fazer uma mutação. Nessa mutação, eu vou trocar essa guanina por uma adenina. Olha que isso gera uma reação em cadeia. Quando eu troquei de guanina por adenina, isso aqui eu vou trocar por timina, isso aqui eu vou trocar por adenina, e com isso o códon vai ser alterado. Antes o códon GGG definia glicina, e agora o códon GGA define glicina do mesmo jeito. Pode notar que quem foi trocado foi a terceira base. E a terceira base, na maioria das vezes, não fede nem cheira, só serve para encher linguiça, não faz diferença. GGG é glicina, GGA é glicina do mesmo jeito. Aconteceu a mutação, mas essa mutação não tem efeito nenhum. Chamamos essa mutação de mutação silenciosa. O que é uma mutação silenciosa? É uma mutação que gera um códon sinônimo. Ela codifica o mesmo aminoácido, ela não altera a proteína. Eu não vou nem dizer que troca 6 por meia dúzia. Troca 6 por 6. Troca glicina por glicina. A proteína não é alterada. E se a proteína não é alterada, não tem efeito nenhum. Aí eu pergunto para você, gente, será que a mutação silenciosa, ela é boa ou ela é ruim? Ela é positiva ou ela é negativa? Aí alguém vai lá e briga comigo, ô Landim, se ela não altera a proteína, se ela não tem efeito nenhum, ela é indiferente, né? Beleza, ela é indiferente. Entretanto, é tudo questão de ponto de vista. A maioria das mutações tem efeito prejudicial. A maioria das mutações tem efeito, como a gente fala, deletério. Falar em efeito deletério é falar em efeito prejudicial. Por que mesmo, hein? Você é lindo, fofo, maravilhoso e perfeito do jeito que você está aí. E ninguém mexe em time que está ganhando. Se eu fechar os olhos e mexer em você na doida, dificilmente eu vou melhorar alguma coisa em você. Estragar é muito fácil. De maneira que é muito difícil, como a mutação tem efeito aleatório, é muito difícil a mutação melhorar a sua vida. Estragar é muito fácil. Fechei os olhos, mexi em você na doida, provavelmente vou causar algum problema em você. De maneira que, entre acontecer uma mutação e eu me lascar, e acontecer uma mutação e não acontecer nada é sair no lucro. Você tinha tudo para se estrepar. Você tinha tudo para sofrer a mutação e ter algum problema. Mas, gente, a mutação não causou nada. Entre eu me estrepar e não acontecer nada,
não acontecer nada é sair no lucro. Poxa vida, nesse ponto de vista, a mutação silenciosa, ela é legal. Ela não causa efeito nenhum, mas pelo menos ela não é ruim. Entre eu me lascar e não acontecer nada é sair no lucro. De maneira que quando alguém pergunta para mim, o que é melhor? Um código genético degenerado ou um código genético fiel? Gente, degenerado. Não tem a menor dúvida de que é o degenerado. Por quê? Porque se o código genético é fiel, o número de códons é exatamente igual ao número de aminoácidos. O que quer dizer que não tem códons sinônimos. Se não tem códons sinônimos, não tem mutações silenciosas. Mutação silenciosa não é aquela que gera um códon sinônimo? Se não tem códon sinônimo, não tem mutação silenciosa. Se não tem mutação silenciosa, toda mutação tem efeito. Por favor, marque verdadeiro ou falso. Se o código genético fosse fiel, toda mutação seria deletéria. Verdadeiro ou falso? Falso. Se o código genético fosse fiel, toda mutação teria um efeito. Esse efeito poderia ser bom ou poderia ser ruim, mas provavelmente ele seria ruim. Você é lindo, fofo, maravilhoso e perfeito, de maneira que se eu mudar você na doida, dificilmente eu vou melhorar você. Estragar é fácil. Então é por isso que o código genético fiel, ele é perigoso. Se o código genético fosse fiel, não haveria mutações silenciosas, toda mutação teria um efeito provavelmente prejudicial. Ainda bem que o código genético é degenerado. O número de códons é maior do que o número de aminoácidos, o que quer dizer que existem códons sinônimos. O que quer dizer que existem mutações silenciosas. Algumas mutações geram códons sinônimos e não tem efeito. Entre eu me estrepar e não acontecer nada é lindo. De maneira que a mutação silenciosa, ela é legal. Pelo menos não tem efeito prejudicial. Em 1964, o código genético estava completamente conhecido. Na década de 60, a gente descobriu cada códon qual aminoácido correspondente a ele. E essa tabela aí, moçada, é a tabela do código genético. Claro, né, gente? Não se estresse em saber isso aí. Se o cara quiser na prova, ele vai colocar a tabela para você. Entretanto, é bom lembrar que eu tenho 64 códons no código genético. Desses 64 códons, 61 códons codificam os 20 aminoácidos. 61 códons codificam os 20 aminoácidos, sendo que tem um códon especial, A ou G. O códon A ou G codifica o aminoácido metionina. Ninguém tem que saber isso decorado para uma prova como o Enem, mas vestibulares tradicionais, né, às vezes vestibulares meio doidinhos, querem isso de você, porque o códon A ou G, ele marca o início da tradução. Ele é o códon de iniciação. Cada língua tem suas regras de leitura. E o RNA mensageiro também suas regras de leitura. A principal regra de leitura é que eu leio de 3 em 3, né? Cada 3 bases é um códon. E cada códon define um aminoácido. Entretanto, moçada, quando você vai trabalhar com a leitura do RNA mensageiro, a gente não começa lendo de 3 em 3. Eu só começo lendo quando eu encontro um códon A ou G. Então, enquanto eu não encontrar um códon A ou G, eu não começo a ler. Percebam que eu não li de 3 em 3 até encontrar o A ou G. Eu ignorei até que encontrar o A ou G. Somente quando eu encontro o A ou G é que eu começo a fazer a leitura. Qualquer coisa que tenha antes do A ou G, eu ignoro. A ou G eu começo a ler e eu boto a metionina. Inclusive, todas as proteínas do universo, o primeiro aminoácido, ele é metionina. Bom, só não é assim, né? Porque às vezes a proteína ela é modificada depois que ela é produzida e a metionina é removida. Mas do jeito que ela é produzida, como o códon de iniciação A ou G determina a metionina, sempre metionina. Uma vez que eu encontrei o códon de iniciação A ou G, coloquei a metionina, eu continuo lendo. A gente tem lá lisina e CCC prolina e A ou G de novo, metionina de novo. Então eu posso ter repetido. E daí por diante. Então eu vou fazendo a leitura. Dos 64 códons, 61 codificam os 20 aminoácidos, mas 3 códons não codificam aminoácido nenhum. O AG, o AA e o GA marcam o fim da tradução. Eles são chamados de códons de terminação, códons nonsense, em latim nonsense, quer dizer sem sentido. E por que o nome deles é sem sentido? Porque eles não significam nenhum aminoácido, eles significam ponto final. Voltando lá para o meu RNA mensageiro, próximo códon, o UU, fenilalanina. Próximo códon, o AA, é um dos códons de parada.
E, gente, quando chegar no A, que é códon de parada, termina a síntese. Poxa, Landim, mas ainda tem um códon para ser lido. E esse códon simplesmente será ignorado. Então, eu só leio a partir do códon de iniciação ao G até um dos códons de terminação. Qualquer coisa antes do de iniciação eu ignoro, depois do de terminação eu ignoro também. E aí, moçada, o peptídeo ele vai estar pronto, né? Os códons de terminação, o AA, o AG e o GA, tem que saber decorado? Gente, pro Enem não. Alguns vestibulares mais doidinhos querem isso de você. Aí você vai ver qual é o tipo de prova que você vai estar fazendo. E, moçada, para finalizar o nosso vídeo de hoje, né, a nossa questãozinha de sempre. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Gente, ele já não usou o nome código genético legal, né? Porque mapear é determinar a sequência de bases nitrogenadas no DNA. Adenina, citosina, timina, etc e tal. Então isso é falar em material genético, em DNA, genes, cromossomos, e não em código genético, que é a relação entre códons e aminoácidos. Então ele usou o nome código genético de maneira inapropriada. Chamou atenção para o número de genes que compõem esse código genético, de novo usou errado, e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código genético, né, de sequências repetidas. Olha que 3 vezes ele falou em código genético de maneira inadequada. Não era para ser código genético, era para ser material genético, sequência de bases nitrogenadas, adenina, citosina e etc. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, código genético é a relação entre códons e aminoácidos, a relação entre as trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. Cada trinca de nucleotídeos desses, códon definindo que aminoácido. Daí, questão muito tradicional de vestibular, né? Você de repente tem que trabalhar com a diferença entre o conceito do material genético, da sequência de bases nitrogenadas, de letras no DNA, adenina, citosina, timina, etc. E, moçada, os códons, a relação entre as trincas de bases nitrogenadas, os códons e os aminoácidos na proteína. Isso, na verdade, é o código genético. Valeu demais e até o próximo vídeo, moçada!